Existem diversos jogos que marcam a nossa vida de maneira que a gente nunca esquece deles. Mas então eu decidi me perguntar, qual de todos é o melhor? Então eu peguei os meus jogos favoritos e decidi irritar muitas pessoas que vão assistir esse vídeo dizendo quais jogos eu acho que são muito bons e quais jogos eu me arrependo muito de ter jogado. Minecraft. Minecraft é um jogo que eu não tenho palavras que descrevam o quanto ele marcou a minha vida. Foi com certeza um dos jogos que eu mais joguei, que eu mais vi vídeo no YouTube, e ele não tinha como estar em um lugar diferente que não fosse no top 1. Hollow Knight. Bom, é aqui que as pessoas vão começar a me odiar. Hollow Knight é um jogo 2D de aventura que você controla esse boneco bonitinho com cabeça de crânio. Todo mundo que eu conheço que jogou esse jogo ama ele, mas eu joguei até a metade e eu não tive vontade nenhuma de terminar ele. Então me desculpem, mas ele vai ficar no top 5 pra mim. É um jogo legal, mas eu não achei tão legal assim. Mas agora, se formos para falar de um jogo que eu gosto muito, então vamos falar sobre Celeste. Esse jogo é sensacional, tem uma trilha sonora absurda e eu sou um cara que é muito fã daqueles jogos antigos de Mario de plataforma. E Celeste basicamente conseguiu reviver esse sentimento que eu tinha com um estilo de jogo em pixel art muito bonito. Eu ia colocar ele no top 2, mas a história dele também é algo muito absurda, então ele vai pro top 1. O jogo do ganso. Esse aqui com certeza é um dos jogos mais engraçados que eu já joguei na minha vida e eu já dei muita risada vendo outros youtubers jogando. Mas depois que você termina a história principal dele, não é um jogo que você tem muita vontade de continuar assistindo. Ele fica no top 4. Slime Rancher. Esse jogo eu assistia muita gameplay dele quando lançou e eu o adorava. Mas depois que eu cresci e decidi pegar ele pra jogar, eu achei ele meio lento. É um jogo legal, mas também vai ficar no top 5. Limbo e Inside. Eu decidi colocar esses dois jogos juntos porque é a mesma empresa que criou os dois, é o mesmo conceito de jogo e é o mesmo estilo de jogo, porém eu vou ter que colocar Inside no top 2 e Limbo no top 3. Porque eu achei a história de Inside muito mais legal e todo o mistério criado naquele universo é muito interessante. Agora um jogo de terror que todo mundo que eu conheço ama. Five Nights at Freddy's. Sim, eu sei que não é só um jogo, é uma franquia inteira de jogos que criaram uma história muito complexa, com livros, histórias escondidas, mistérios não solucionados e aparentemente eles vão ter o próprio filme, mas eu tenho certeza que a minha opinião não vai agradar a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, pois eu joguei os primeiros jogos e eu não gostei, então ele vai ficar no top 5. Doc Doc Literature Club. Cara, esse jogo é muito bom. Se você não conhece ele, ele é um jogo de terror psicológico, e eu sei que por essas imagens que eu tô mostrando, ele não parece um jogo de terror psicológico, mas ele é muito bem desenvolvido e tem uma história absurda. Eu não recomendo você jogar ele se você for menor de 16 anos, mas enfim, é um jogo sensacional. Ele fica no top 2. Storyteller. Esse é um jogo recente que você basicamente tem que ir contando a história do jogo. Tem um monte de youtuber que tá fazendo vídeo sobre ele agora. Ele é muito legal. Eu fiquei muito triste pelo fato dele ser muito curto, então ele vai ficar no top 3. The Stanley Parable. Meu Deus do céu, como eu tenho muita coisa pra falar sobre esse jogo. Provavelmente muita gente não conhece The Stanley Parable por ele ser um jogo antigo, mas ele com certeza é um dos jogos mais criativos que eu já joguei. Você é basicamente um cara que trabalha no escritório e tem um narrador que fica contando a sua história, e você pode cagar pro que o narrador está falando e criar a sua própria história, ou seguir o que ele está falando e ter uma história diferente, e toda escolha que você faz te leva para um final completamente alternativo. É um dos melhores jogos que explora o sistema de escolhas de um jogador, muito divertido. Ele fica no top 1 dessa lista. Katana Zero. Esse jogo é muito difícil, mas eu gosto muito do estilo dele, pois ele me lembra bastante de outros jogos antigos que eu jogava. Eu não consegui zerar ele por causa da dificuldade, mas mesmo assim eu acho que ele é um jogo muito bom. Ele vai ficar no top 3. Bendy and the Ink Machine. Agora, apesar desse jogo ser assustador, ele me passa um sentimento engraçado. Eu me lembro que quando saiu o capítulo 1 dele, eu não quis terminar de jogar porque eu tinha ficado com muito medo. Mas hoje em dia eu vejo que ele até que era assustador, mas não tinha por que eu ter tanto medo assim da história. Apesar de eu gostar muito da estética e achar a ideia dele muito boa, eu vou colocar ele no top 3. Agora, esse jogo que eu vou mostrar agora, eu tenho quase certeza que quase ninguém conhece, mas eu não me importo, porque pra mim é um dos jogos mais geniais que eu já tive a oportunidade de zerar. The Witness. Esse jogo é absurdamente incrível. Ele tem puzzles de quebrar a cabeça, te faz ficar com muita raiva, mas quando você completa os desafios dele, você tem uma sensação de prazer tão grande que você se sente o cara mais inteligente desse mundo inteiro. Ele vai pro meu top 1 dessa lista com toda certeza. Human Fall Flat. Esse jogo é bem ruim. Mecânicas estranhas, não é nada engraçado, é
uma tentativa falha de fazer um Gang Beasts de história. Top 6. Spiritfarer. Esse jogo é muito lindo. Pra mim ele foi feito pra você tirar um print de qualquer frame dele e dizer: olhe essa obra de arte. A história dele é bem simples, não me deixou muito emocionado nem nada do tipo, mas é um jogo muito bom. Ele fica no top 3. Cuphead. Ai, Cuphead. Eu já passei muita raiva com esse jogo. Mas ele é muito bom, não tem como. A jogabilidade é ótima, a história é boa, os gráficos 2D são sensacionais. Ele tem que ficar no top 2 dessa lista. Bind of Isaac. Eu tenho um amigo que ele é viciado nesse jogo. Ele me enche o saco toda hora pra eu jogar ele, e eu joguei e eu acho ele bem ok. Ele vai ficar no top 4. Gris. Esse é outro jogo que a melhor qualidade dele é o visual. Parece que se você pausar, em qualquer momento você vai estar vendo um quadro super bonito. Mas eu admito que eu não me apeguei tanto assim na história dele. Apesar dele ser muito lindo, eu terminei ele com um sentimento de... Ele vai ficar no top 5. Among Us. Ai, eu acho que eu não preciso falar muita coisa. Potion Craft. Esse é um jogo muito criativo e eu gostei muito da jogabilidade dele. Você basicamente tem que aprender a fazer poções e criar elas a partir do que os seus clientes desejam. Por toda a ideia dele e toda a mecânica interessante que o jogo tem, ele vai ficar no top 3. Journey. Esse jogo é sensacional. Tem uma jogabilidade muito boa, diversos finais diferentes, e o fato deles conseguirem contar uma história tão boa sem ter nenhum tipo de fala ou escrita durante o jogo inteiro é impressionante. Pra mim não tem como deixar de colocá-lo no top 2. To the Moon. Esse é um jogo antigo, mais um jogo em pixel art. Eu gosto muito de jogos em pixel art, mas ele tem uma história emocionante que toda vez que eu jogo ele me faz escorrer uma lágrima do meu rosto. Ele também vai ficar no top 2. Friday Night Funkin'. Bom, eu acho que eu estou prestes a deixar mais pessoas irritadas. Eu sei que tem muita gente que me acompanha que gosta do jogo e eu até acho que os mods são muito criativos. Inclusive tinha um menino no meu servidor do Discord que tava fazendo um mod com o meu personagem e eu adorei. Mas mesmo assim, eu acho que ele é um jogo bem ok. Eu não consigo dar pra ele nada mais do que um top 4 nessa lista. Papers, Please. Esse jogo é bastante criativo e o estilo dele é muito legal. Sinceramente, eu me arrependo de não ter jogado mais ele, porque eu acabei fazendo apenas um final e pelo que eu sei, ele tem vários. Mas por eu gostar da jogabilidade, ele vai ficar no top 3. Don't Starve. Bom, antes de começar a dizer qualquer coisa, eu vou colocar ele logo no seu lugar. Top 5. E eu tenho um bom motivo para isso. Esse jogo, apesar dele ser gigantesco e muito interessante, ele é muito agoniante. Pelo simples fato que se você morrer nele, você perde todo o seu progresso. E hoje em dia, eu não consigo mais jogar jogos assim. Toda vez que eu joguei Don't Starve foi uma experiência muito frustrante. E eu sei que isso não quer dizer que o jogo é ruim, mas eu não me importo. Ele fica no top 5 dessa lista. Little Nightmares. Que jogo de terror assustador, agoniante e incrível. Little Nightmares pra mim é um jogo que é muito mais o meu estilo do que Five Nights at Freddy's. Que você basicamente não tá fazendo nada e daí só fica tipo, pô, susto na cara. Ele é um jogo que te envolve muito mais na história e a gameplay é sensacional. Pra mim ele fica no top 2. Ultimate Chicken Horse. Esse jogo é muito engraçado. Apesar de eu ter jogado pouco ele é um dos jogos que se você joga com seus amigos, você com certeza vai dar muita risada. Então por causa disso ele vai ficar no top 3 pra mim. Titan Souls. Esse jogo é muito bom. Você basicamente é apenas um personagem que precisa matar um monte de chefões que são mais fortes que você. Mas ele é muito bem construído, tem uma história muito legal e a gameplay dele é muito fluida. Top 2 pra mim. Castle Crasher. Castle Crasher é um jogo legal pra você jogar com seus amigos. Eu tenho memórias boas jogando ele, mas é um jogo que eu não tenho um apego emocional tão grande. Então ele vai ficar no top 4 pra mim. E agora, finalmente, o momento que eu mais estava esperando pra colocar nesse vídeo. Que pra mim, sem dúvidas, vai no top 1 dessa lista com tranquilidade. Undertale. Se você não conhece, Undertale é um jogo de escolhas ao qual tem uma história absurda e simplesmente mudou a minha vida. Eu com certeza não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse graças a esse jogo. Eu poderia ficar 1 milhão de horas falando o porquê e o quanto eu gosto desse jogo, mas para poupar o seu tempo e o meu, eu vou apenas dizer que é um jogo sensacional que eu recomendaria muito qualquer pessoa jogar. Agora caia fora desse vídeo porque ele ficou muito longo e vá assistir outras coisas no canal. Tchau!